do Senhor. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas e pastavam no meio dos juncos. Após elas subiam no rio outras 7 vacas de aparência feia e magras e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então o faraó acordou. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoraram as 7 espigas grandes e feias. Então o faraó acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ao despertar muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: hoje me lembro das minhas ofensas. Quando o Faraó ficou irado com os seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a eles os nossos sonhos e ele nos deu a interpretação, a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Esse lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete, porém ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. José respondeu: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então Faraó disse a José: no meu sonho eu estava em pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e de boa aparência, e pastavam no meio dos juncos. Após essas subiam outras vacas fracas, muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins devoravam as primeiras 7 vacas gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de que as tinham devorado, pois o aspecto delas continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Depois delas nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento leste. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar a interpretação. Então José respondeu: o sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste serão 7 anos de fome. Essa é a palavra, como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância da terra por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isso: pôr administradores sobre a terra e recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó para mantimento nas cidades e guardá-los em armazéns. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito,
para que a terra não seja destruída pela fome. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua segunda carruagem, e clamavam diante dele: inclinem-se todos. Desse modo deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. E José juntou todo o mantimento que houve na terra do Egito, e durante os 7 anos e os guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque iam além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. E ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a sentir fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: vão falar com José e façam o que ele disser. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela palavra a qual o Senhor, nessa noite, Pai, irá ministrar, expor aos nossos corações. Que possamos estar sensíveis àquilo que o Senhor deseja ministrar, Pai. Que possamos ser exortados, ensinados e trabalhados, Pai, nessa palavra. Que possamos estar atentos àquilo que o Senhor vai ministrar e falar nessa noite. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. 2 anos já haviam se passado e José ainda estava trabalhando na prisão, esperando que algo acontecesse. Nós falamos semana passada que ele ficou muito ansioso e, puxa vida, confiou em homens quando deveria confiar no próprio Senhor. Mas ali, novamente, passou 2 anos ele ali trabalhando na prisão. Mas quando as coisas começam a se desenrolar, tudo aconteceu muito rápido, pois havia chegado a hora de Deus colocar em ação seus planos para José. Chegou a hora, José, agora é a sua hora. E ali tudo começou a acontecer de forma muito instantânea, muito rápido. Se há um capítulo em todo o livro de Gênesis que revela a soberania de Deus, irmãos, nós podemos dizer que o capítulo 41 é um deles. É esse capítulo. Deus deu sonhos, 2 sonhos a Faraó. Deus fez com que Faraó tivesse 2 sonhos na mesma noite, que o deixaram perplexo, e os seus magos, os seus adivinhos, simplesmente não conseguiam interpretar o sonho. E ao contrário do rei Nabucodonosor, lá em Daniel capítulo 2, o Faraó não se esqueceu do sonho,
mas contou aos seus sábios. Eram homens talentosos na arte da interpretação de sonhos, mas Deus simplesmente impediu que tivessem sucesso nesse caso. Deus fez o copeiro se lembrar de quem? José. Lembrou de José. Ah, eu lembro quando o Senhor acordou meio de ovo virado, o Senhor mandou prender a mim e ao padeiro-chefe. E chegando lá, a gente teve um sonho e a gente ficou muito perturbado. Teve um jovem que o interpretou para nós. Ele mesmo é. Uma vez que era chegada a hora de José ser libertado da prisão, Deus estimulou a memória do copeiro, não com biotônico Fontoura, de modo que ele se lembrasse do que lhe havia acontecido na prisão. O seu relato sobre as aptidões de José para interpretar sonhos era exatamente aquilo que Faraó queria ouvir. O fato de José ser chamado de hebreu, conforme o verso 12, de maneira nenhuma perturbou Faraó, pois o povo semita era aceito no Egito e até mesmo promovido a cargos públicos importantes. E sem dúvida, o Faraó se lembrava dos acontecimentos dramáticos envolvendo o padeiro e o copeiro. E Deus guiou o Faraó para que mandasse chamar José. Uma vez que naquele tempo os homens egípcios não usavam barba, José teve de se barbear, trocar de roupas e se preparar para se encontrar com o Faraó. Será que nesse período houve tempo para José se preparar? Como é que eu devo falar? Como eu devo proceder? Eu acredito que não. Pela terceira vez em 13 anos, se atente a essa informação,